paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão entrando aí online. Deus abençoe a todos. Vamos seguir mais um culto ao Senhor. Mais uma reunião com a igreja, graças a Deus. Ó pecador, só tem tristeza na alma, porque não dá a Jesus teu coração. Vives cansado, abatido e frágil, não há alegria em seu coração. A tua alma é muito preciosa e o inimigo não pode cobiçar. Somente Jesus tem direito à sua alma, para que possa um dia lá no céu morar. Jesus está chamando, dizendo: vem como está. Eu te darei alegria neste mundo e lá no outro vida eterna e paz. Jesus está chamando, dizendo: vem como está. Eu te darei alegria neste mundo e lá no outro vida eterna e paz. Ô glória! Lembrando aqui dos louvores, né? Os louvores antigos, aqueles louvores que há muito tempo a gente aprendeu na igreja, há muito tempo a gente canta. Eu sempre cantei muito essas músicas, né? Nas minhas orações, nos meus momentos com Deus. Às vezes eu canto ainda. Tem louvores, a gente tem louvores que marcam a gente, né? E isso é muito importante. Eu lembro que eu cantava aquele fica, Senhor, já se faz tarde, tem meu coração para morar, faz em mim morada plenamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Nos momentos de oração a gente vai cantando isso com a alma. E não é só uma música. É um pedido nosso para Deus. E a gente vai falando com Deus, dizendo: Deus, eu preciso tanto do Senhor. Fica comigo, faz em mim morada. Não vai embora, Senhor. Não vai embora, Senhor. Lembro muito da oração do Davi, o salmista, lá no Salmo 51, quando ele dizia: ó Senhor, não me lances para fora da sua presença e não tires de mim o teu Espírito Santo. Que coisa tremenda. Meus irmãos, minhas irmãs, que vocês não percam a presença do Espírito Santo de forma real nas suas vidas. Que cada canto seu seja um ato de glorificação a Deus, um ato de louvor, de adoração. Que cada oração seja uma súplica da alma para aquele que é o Senhor da sua vida. Em nome de Jesus. A gente não pode perder. A gente pode perder muita coisa na vida. Bastante coisa a gente pode perder na vida. Menos a comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela é algo que não pode ser perdida. Não pode ser negociada. Nunca abra mão, de modo algum, da sua vida com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, hoje nós estamos aqui para fazer uma reunião online, né? Que a gente faz um culto, porque estamos reunidos na presença do Senhor. E nós estamos fazendo essa live em nome de Jesus, não é em nosso próprio nome. E Jesus disse: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei ali, no meio deles.
E eu creio que aí na casa de todos estão aí acompanhando esse culto. Cristo está no lar de cada um. E mais importante, o Senhor quer estar no coração, né? Na vida de cada um que está acompanhando e que está interagindo nesse momento. Eu fico feliz de ver os irmãos aí reunidos, online, né? Para juntos cultuarmos ao nosso Deus. E hoje, irmãos, eu farei um culto mais breve. Nós estamos um culto familiar. Mas eu creio que a porção e aquilo que será dito aqui será para abençoar as nossas vidas. Né? Estaremos lendo aqui um texto bíblico, refletindo, pensando um pouco nisso. E oro a Deus para que seja edificante para mim, para você, para todos nós. Tá bom? Para nossa casa. Eu quero nesse momento fazer uma oração. Você que está aí com a tua família, né, na sua casa, você que estiver sozinho nesse momento, que o Senhor venha abençoar esse momento da gente. Amém? Senhor, nós estamos reunidos num culto em casa, num culto em família, e eu quero pedir a tua bênção, Senhor, para cada casa, para cada família, para cada coração. Que a tua infinita misericórdia, Senhor, seja estendida sobre todos nós, sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Assim nós pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos guie nas palavras, nos pensamentos, e que após essa reunião possamos perceber que fomos edificados, que fomos abençoados com a Sua palavra, que nos fortalece, com a Sua palavra que gera fé em nosso coração, e que somos a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo que não pode parar jamais, cujo Senhor, cuja cabeça é o próprio Jesus. Que assim seja, Pai, para a Tua glória. Amém. Bom, amém. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Bom, minha gente, depois eu vou dar uns avisos aqui, mas eu quero desde já entrar aqui no momento de reflexão bíblica. Espero que você possa abrir o teu coração nesse momento. Eu estou com a Bíblia aberta no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, aqui no capítulo 7. Eu vou ler alguns textos aqui. Se você quiser me acompanhar na tua casa, você pode. Ou então, se você quiser, apenas ouça com muita atenção aquilo que está sendo lido. Amém? Muito bem. Capítulo 7 do livro de Gênesis diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque eu tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Agora, no versículo 17, diz assim: E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia deixado de todo o céu foram cobertos. Que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. E assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra,
desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Agora no capítulo 8, aqui no versículo 7 diz assim: vamos ver aqui, capítulo 8, versículo 7. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele, para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. A pomba voltou a ele à tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba para não tornar mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Amém? Muito bem. Existem vários pontos aqui interessantes para a gente aprender aqui com esse texto, que é importante para a gente. E tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Tem duas lições importantes aqui nesse texto, duas delas. A mais importante de todas as lições, a mais relevante, é lembrar que aqui estava acontecendo um juízo divino. Um juízo divino, ou seja, se você lê o contexto do texto, né, e os irmãos já conhecem bem essa história de Noé, Deus estava aborrecido com a humanidade, a iniquidade se aumentou tanto, mas tanto. E naquele tempo os homens viviam muito, né, a idade, não tinha tanta doença na terra, né, as pessoas viviam mais. E a maldade aumentava de tal maneira que Deus resolveu destruir o mundo e fazer uma limpeza. E então ele disse que iria destruir a terra com água. E ia mandar muita água, mas tanta água que cobriria a terra inteira e mataria, enfim, os homens, os animais que estavam na terra, manchados pela maldade. Inclusive os homens, né, as mulheres que viraram as costas para Deus, já não se importavam com Deus e não queriam nada com Ele, e praticavam iniquidade. Né? A maldade havia crescido, a violência, o contexto diz isso, a violência, a maldade, pecado, isso aborrece Deus. Sabe, irmãos, Deus não muda. E o pecado continua aborrecendo Deus, continua. Então chegou no limite essa maldade que Deus disse: agora eu vou pôr um basta e vou destruir a terra. Porém, Deus tem duas coisas aqui importantes a gente saber. Deus queria dar continuidade à história. A história da humanidade não ia terminar ali. Deus tinha um plano. E então ele preserva, né, uma família para dar continuidade à história da humanidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele olhou para Noé e viu em Noé um coração temente a Deus. Um homem justo, honesto, íntegro. Ele e sua família. Então Deus ele escolhe Noé para dar continuidade ao seu projeto e salva Noé
do seu juízo. Noé e sua família. E como que Deus faria isso? Conforme o texto, Deus ordenou que Noé fizesse uma grande arca, um baú gigante, uma grande embarcação, né? E ali ele construísse aquilo. Deus fala como que era para ser feito. A arca, né, ela foi feita, ela tinha mais ou menos aí quase 14 metros de altura, devia ter 13,8 metros, 13,80 metros de altura. Ela tinha 138 metros e alguma coisa de comprimento e tinha 23 metros e meio de largura, mais ou menos, 23 metros e 70, mais ou menos, baseado aí no nosso cálculo em côvado, né? Trazendo do côvado para o metro. Então, veja bem, 13, quase 14 de altura, bem alto, né? 138 metros de comprimento e pelo menos 23 metros e meio de largura, no mínimo isso. E Deus ordenou que Noé trouxesse os animais, né? Que ele não ia pôr um ponto final na história. Você percebe que o fato de ele trazer os animais ali e colocar uma família de uns seres humanos ali dentro é para dar continuidade à história, né? Para dar continuidade à história da humanidade. Então Deus trouxe o juízo sobre os maus, mas não queria destruir a humanidade completamente. Então o que Deus faz? Ele traz os animais, né? Os animais macho e fêmea, cada um da sua espécie, tem a lista dos bichos ali no texto, e Deus vai, ordena Noé, ou Moisés, não, Moisés está longe, né? Ordena Noé para colocar os bichos ali dentro da arca. Lógico que houve uma ação divina, claro, que cooperou, né, para que Noé conseguisse realizar essa missão, tá certo? E então ele consegue terminar a arca. Ele demorou aí, diz o texto, demorou 120 anos construindo essa arca. E aí então colocou a família dentro, os animais, e o dia que ele fez isso, Deus fechou a porta da arca por fora. Olha que interessante. Não foi Noé que... Noé construiu a arca, mas quem fechou a porta foi Deus. Deus fechou a porta. E quando o tempo fechou, diz o texto que o tempo fechou, os céus ficaram sobrecarregados, os homens nunca tinham visto aquilo antes, nunca tinha acontecido aquilo na face da terra. Veio então o dilúvio. O dilúvio, que é uma palavra antiga, né, que é uma palavra semita. Na verdade, ela é uma palavra Nabalu, né? Ela é uma tradução semita que dá a ideia de dilúvio, que seria algo como a destruição, né? A palavra literalmente é a destruição. Então Deus mandou chuva, né? O que é a destruição com águas, o que nós chamamos de dilúvio. Então, só que não veio só chuvas do céu. Diz o texto que os abismos, né? Se você ler o contexto, capítulo 6, capítulo 7, né, de Gênesis, a gente vai ver que, capítulo 7 principalmente, a gente vai ver que nos abismos, as águas que ficavam no solo, no subsolo, né, essas águas jorraram também. Então veio água de cima, água de baixo, veio água de todo lado. As águas da terra, as águas, todas elas, vieram de um só rebento, numa única vez. E diz o texto, então, que aquela água encheu a terra, mas foi tanta água que só a arca ficou pairando, né? Navegando por cima das águas, olha isso. E toda a terra foi coberta, toda a terra. Diz o texto que morreu todo mundo, homens, mulheres, animais, todo mundo que estava fora da arca. Foi terrível aquele dia, porque ninguém podia entrar na arca. Ninguém conseguia entrar na arca, porque Noé não tinha o poder de abrir a arca. Veja bem, Noé não tinha como abrir a arca. A mão de Deus fechou as portas. É interessante, a primeira lição aqui, que por isso que eu falei que nós temos dois pontos importantes para aprender aqui com esse texto, é que o primeiro ponto
é que o próprio Jesus, lá no Novo Testamento, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele vai fazer um link. Jesus faz um link com o texto de Noé, dizendo: olha, assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Jesus diz que vai voltar e vai trazer juízo sobre a terra. Aliás, é exatamente isso que está escrito no Evangelho de João. Quando a gente lê o Evangelho de João, por exemplo, né, a gente vê nos Evangelhos, né, quando Jesus fala, o evangelista ele registra que o Jesus batizará, aliás, João Batista, né, João Batista diz, o Messias, né, o Cordeiro de Deus, que é mais poderoso do que eu, que vem após mim, né, eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. João Batista falava isso, né? Olha, eu batizo vocês com água, né? Mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Inclusive esse texto, ali o João Batista ele dizia que Jesus vai trazer duas coisas sobre os homens. Ele vai trazer o Espírito Santo para aqueles que entregaram a vida para ele e trará batismo de fogo para aqueles que o rejeitaram como Salvador. Veja bem, a terra na primeira vez foi destruída com água, mas o fogo está reservado para o juízo final. Então, Jesus é essa nova arca, irmãos, da salvação. E quem não entrou naquela arca nos tempos de Noé, veio sobre eles a água e o dilúvio os levou a todos. Jesus é agora essa porta de salvação. Não é mais a porta de uma arca feita por Noé, mas a porta da salvação agora é Cristo. E em Cristo somos salvos. Por isso que hoje a igreja prega dizendo, olha, não vai vir mais água. Mas o próprio Jesus diz, sejam agora batizados com o Espírito Santo, para que um dia vocês não sejam batizados pelo fogo. E é interessante, meus irmãos, que a situação da humanidade sem Deus vai ser exatamente igual à situação daquela humanidade sem Deus nos tempos de Noé. Quando Jesus Cristo voltar, não haverá mais tempo. E nós não poderemos fazer mais nada por ninguém, nós nem poderemos ajudar ninguém, não teremos como colocar ninguém no céu. Porque assim como lá atrás foi as mãos de Deus que fecharam, né, que fechou a porta da arca, assim também é a mão divina que encerrará a história da humanidade e ninguém poderá fazer mais nada. Então é interessante isso que em Mateus 24 Jesus disse, vigie, pois, para que vocês não sejam pegos repentinamente, como foi nos dias de Noé. Então, que a primeira lição é que a salvação que Deus quer para nós é a salvação do juízo eterno. Aliás, para a gente não enfrentar o juízo que condena. É para a gente escapar da ira vindoura, da ira de Deus que virá sobre o mundo. E a porta de salvação, o caminho dessa salvação é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, não tem essa história de que todo caminho leva a Deus, não. Nos tempos de Noé não tinham duas arcas. Não tinham duas arcas, não tinham 3 arcas, 4 arcas, era uma arca, uma só. Era um barcão, um só, era só aquele ali. E quem não entrasse naquele barcão estava fora, amigo. Não entrou, está fora. Da mesma forma, Jesus é o único que veio ao mundo para salvar todos os pecadores. E quem não estiver em Cristo está fora. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém que quer ir ao Pai pode ir ao Pai se não for por mim. Isso aí é algo que Jesus deixou muito claro. Então não tem outro caminho. Assim como nos dias de Noé, a salvação estava naquela única arca, uma só. Assim a salvação para a humanidade nos dias finais será
uma única porta de escape: Jesus Cristo, o Salvador. Por isso que nós todos devemos viver com Ele. Os que estiverem ouvindo essa mensagem, de repente alguém esteja assistindo agora que ainda não entregou sua vida a Ele, entrega. Entrega, seja selado com o Espírito Santo antes que venha o batismo pelo fogo. Bom, meus irmãos, então esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. A primeira parte espiritual. A primeira coisa que Deus quer salvar a gente, do que Deus quer nos salvar, a primeira coisa é a nossa alma. Amém? Que fique claro aqui. Nos livrar do juízo vindouro, ou da ira vindoura. Muito bem, mas tem uma outra coisa aqui que é importante, porque o texto apontando para um futuro escatológico, né, em Cristo, mas o texto também falava de uma situação real. Apesar das águas de Deus ali naquele momento, nos dias de Noé, ser um ato de juízo, era, apesar de tudo, as forças da natureza sob o comando do Senhor. Deus comanda a natureza, sim, sol, chuva, mar. Jesus mostrou isso no Novo Testamento, não é? Quando ele falou ele estava no barquinho com os discípulos e ele disse aos ventos, a chuva, a tempestade, ele disse: acalmem-se. E numa só ordem a natureza lhe obedeceu. Sim, Jesus, ele é Senhor da natureza. Ele é o Criador desse mundo. Tudo ouve, né? Todos ouvem a sua voz. Então, ali no tempo de Noé, Deus usou a força da natureza para executar o seu juízo. Agora, o que é interessante é que, note bem, eles tiveram que se salvar. E para isso tiveram que entrar dentro de uma arca e ficar dentro daquela arca e esperar que as águas baixassem. Eles estavam também lutando por suas vidas. Agora no sentido físico, não espiritual. Trazendo agora o segundo ensinamento, no sentido material, físico, terreno. Ali eles estavam lutando para manter-se vivos. Claro, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, obviamente. Mas estavam ali dentro daquela arca. E não foi fácil, irmãos. Quando a gente lê o texto, diz que o texto diz para a gente, a narrativa aqui de Gênesis nos mostra que choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites, sem parar. Jesus, imagina 40 dias e 40 noites chovendo em São Paulo. Vai inundar, né? Vai virar um dilúvio. É água de esgoto, é água de não sei aonde, é bueiro entupido. Deus nos livre de 40 dias de chuva. Né? Uns 2, 3 dias seguidos ainda vai, mas 40 dias e 40 noites, ainda mais na São Paulo, Rio de Janeiro, estão perdidos, né, irmãos? Mas ali foram 40 dias daquela senhora chuva. E fora isso, como eu já disse, o texto nos mostra, os abismos abriram suas comportas e veio água de baixo também. Então subiu água e desceu água do céu e subiu água da terra. Inundou toda a superfície da terra, matando todos os homens que ficaram fora da arca e todos os animais. Noé teve que ficar dentro da arca e diz o texto que além dos 40 dias eles tiveram que aguentar aquela tempestade caindo lá fora e eles ficarem ali dentro. Ainda teve o fator de que depois que as chuvas cessaram, poxa, parou de chover, olha, não está mais, o céu se abriu. O sol veio, graças a Deus, parou de chover. Mas só que agora eles olharam e viram que a terra toda estava coberta de água. Não tinha para onde ir. Se eles saíssem da arca, era morte na certa. Então eles tiveram que ter a paciência, queridos. Olha isso, a paciência de ficar dentro daquela arca. Diz a Bíblia, como nós lemos, que pelo menos 150 dias, a água ficou sobre a terra. 150 dias. Nós temos aí quase 5 meses, né? Para as águas baixarem. Para as águas baixarem. Né? Então, 5 meses, mais ou menos.
né? O Noé e sua família teve que ficar dentro daquela arca, com bicho, com comida que tinha, ali, esperando. Você imagina que situação? Depois dos 40 dias de chuva, ainda ficar ali 150 dias. Mas só que diz o texto ainda que mesmo após os 150 dias, quando as águas começam a baixar, elas vão baixando lentamente, 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 lentamente. E aí o texto diz que Noé só sai da arca quando ele tem certeza que há segurança para ele e sua família. Ele faz alguns testes, ele vê que a água baixou, porque a arca ela fica no Monte Ararat. Ela vai começar a baixar, as águas vão baixando, mas a arca ela vai enroscar na montanha, uma montanha gigantesca, com 5.000 metros de altura. Um dos montes mais altos do mundo, Ararat. Aí estava lá, a arca encostou lá no Ararat e ficou lá, parada, enroscada. E as águas foram baixando, as águas baixando e a arca enroscada lá no Ararat. O que acontece? Quando Noé vê que a água baixou, mas ele ainda não tinha certeza, porque ele estava lá no alto do monte, ele não conseguia ter certeza do que estava acontecendo na terra, lá embaixo. Então ele diz, eu não posso sair daqui sem ter certeza. Então ele pega um corvo e libera o corvo. Aí o corvo vai, aí o corvo volta. O corvo volta. O corvo voou, não achou lugar para ficar, falou, eu vou voltar para a arca. Voltou para a arca. Daqui a pouco, passou mais uns dias, ele soltou uma pomba. A pomba foi, voou, não achou lugar nenhum, só tinha água ainda, não tinha lugar com terra seca. Aí a pomba voltou para a arca. Passaram mais alguns dias, olha a paciência. Eles pegaram a pomba de novo, liberou a bomba, vai pomba, dá uma voltinha. A pomba voou. Aí a pomba percebeu que terra ainda não tinha, mas a água já estava na altura das árvores. Isso. Já dava para ver as árvores. Então, essa pomba, ela sabe que não tem terra para ficar, não tem comida para se alimentar, mas ela faz o seguinte, ela arranca uma folha da oliveira. Ela pega uma folhinha da oliveira no seu bico, porque as águas ainda não estão, não tem terra seca, mas as árvores agora já dá para ver, né, a vegetação já está aparecendo. Então ela arranca uma folhinha da oliveira no seu bico e volta para a arca. E quando ela volta para a arca, ela traz para Noé a folhinha da oliveira no seu bico. Aí Noé entendeu, olha, já tem água em nível de árvore. Ou seja, já tem árvore aí que já está, as folhas, a vegetação, né, os galhos das árvores já estão por cima das águas. Então Noé espera mais 7 dias, e então ele libera de novo a pomba, e aí dessa vez as águas baixaram totalmente, a terra secou, a pomba viu que dava para ficar lá na natureza, e a pomba não voltou mais. Então Noé entendeu que a terra estava seca, estava enxuta. E aí, então, no versículo 15 do capítulo 8, Deus diz a Noé, Noé, agora já tem terra, agora já dá para plantar, já dá para liberar os bichinhos, né? Já dá para liberar aí o animal que está aí, o boi, a ovelha, os bichinhos que estão aí. Já dá para eles viver a vidinha deles aí, que eles vão precisar da terra para viver, você vai precisar da terra para comer, sua família, para plantar. Então agora sim, você pode sair da arca, que está tudo bem. E então Noé sai da arca, fazem um culto a Deus, isso está lá no final, né, do capítulo 8, né? E capítulo 9 também. Deus faz uma aliança com Noé. E aí a gente vai ver então que a vida volta ao normal para Noé e sua família, com segurança.
O primeiro ponto é o principal que eu falei, é sobre a arca como símbolo de salvação para a nossa vida espiritual, para a nossa vida eterna. E que lá no Antigo Testamento era uma arca para nos livrar do dilúvio. E agora, num futuro próximo, que eu creio que estamos chegando nesse tempo, Jesus Cristo voltará e trará com ele o juízo sobre o mundo. Para nós que fomos selados com o Espírito Santo, a vida eterna. Para aqueles que não têm o Cristo e o rejeitaram, o fogo. Veja bem, Deus trará castigo e juízo a todos aqueles que não o têm, que não o querem, que o desprezam, que cometem iniquidade, que cometem o pecado e sem arrependimento. Deus trará juízo. E assim como a arca foi a única salvação nos dias de Noé, Jesus é a única salvação nos dias de hoje. Muito bem. Agora entenda só, tirando esse lado da espiritual, da vida eterna, o texto nos traz uma lição também. Uma lição de que precisamos aprender a proteger nossa família. Primeira coisa, tem muita gente salvando tanta gente e não consegue salvar a própria família. E a nossa família, irmãos, ela é muito importante. Que você olhe para a sua família e cuide bem dela. Deus colocou Noé com sua família dentro da arca. E assim a sua família esteve salva com ele. Que eu possa olhar sim para minha família e ver minha família salva. Que você possa olhar sim para a sua família e pedir a Deus que a sua família esteja salva. Os de dentro da sua casa. Oremos então em favor dos nossos. Amém? Para que Jesus venha salvar os da nossa casa, assim como salvou todos da casa de Noé. Amém? Esse é o primeiro ponto. Mas o outro ponto importante é a questão também da vida cotidiana no que diz respeito à nossa segurança. Nós estamos vivendo uma pandemia. Talvez alguns já imaginavam que eu ia chegar lá, né? Pelo contexto. E é exatamente isso. Não acredito que a pandemia seja um dilúvio, né? Um dilúvio não, desculpa, seja uma espécie de juízo. Não, o juízo está reservado, tá? Ele está reservado. Mas eu acredito que são, sim, movimentos proféticos. Eu acho que a pandemia e tantas outras coisas que nós estamos vendo são cumprimentos proféticos num mundo que está com dores de parto. Assim como a mulher, né, tem dores fortíssimas, essas dores se intensificam antes do filho nascer, né? A contração ela vai ficando mais forte antes da mulher dar à luz a seu filho. Assim será a volta do Senhor. A palavra de Deus nos ensina assim, que nos últimos dias haverá uma aceleração dessas dores de parto. Assim como uma mulher está para dar à luz, assim seria o mundo, gemendo como dores de parto antes da volta de Jesus. Então nós estamos vendo uma coisa atrás da outra, problema aqui econômico, financeiro, a moral das pessoas, a falta da moral, a falta do respeito, a falta do temor a Deus, um monte de coisa, guerras, rumores de guerras, pestes, fome, maldade, violência, em larga escala, ou seja, é a contração do parto, né? Aumentando, acelerando, as dores do parto se intensificando antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é profético. Então, a pandemia, para mim, ela é cumprimento, junto com tantas outras coisas que estão acontecendo, das profecias antes da volta de Jesus, para nos deixar alertas. Amém? Alertas. Por que a gente fica esperto com as profecias? Para que a gente não durma, queridos. Para que a gente não fique dormindo, enquanto percebemos que o fim se aproxima. Tá bom? Portanto, intensifique sua vida com Deus e busque mais o Senhor, a sua porta de salvação, Jesus, tá? Agora, no dia a dia, está falando da pandemia, como nós vivemos aqui? Veja bem, estamos fazendo um culto online, né? Online. Quantas pessoas tiveram que trabalhar online, outras não podem, né? Mas a questão é, faça o que tiver ao seu alcance para manter a sua casa segura. Simples assim. Ninguém foi doido de pular nas águas do dilúvio.
Ah, pai, dá licença que eu cansei de ficar aqui, já estou aqui 5 meses. Alguns teólogos dizem que até Noé sair da arca durou quase um ano. Ou alguns falam que durou um ano e pouco, né? Outros dizem que não, que foram 6 meses. Seja 6 meses ou um ano, seja quanto for, ficar dentro de uma arca. Haja paciência do santo Jó, não é verdade? Porque imagine só você ficar ali 6 meses com aquele bando de bicho, né? Aquela situação limitada, ficar marido aguentando esposa dentro da casa, né? Não sai, não dá para sair, não tem onde ir. Aquela família ali dentro, todo mundo ali todo dia, todo dia, todo dia, 6 meses, um ano. Noé ficou todo esse tempão aí dentro da arca. E eles tinham que ficar na expectativa. Meu Deus, será que a gente vai poder sair dessa arca? Será que a gente vai voltar à vida ao normal? Meu Deus, que saudade do campo, que saudade, Senhor, dos boizinhos pastando no campo, das ovelhinhas, que saudade, Senhor, das minhas caminhadas. Imagina então as crianças que estavam ali na arca, os filhos, os netos de Noé, de repente, né? Na Bíblia não fala muito se tinha o neto ou não, tem os filhos, né? E as noras de Noé. Talvez tivesse algum filho, vai saber. Ou que não tivesse, né? Que fosse alguns ali ainda moços, recém-casados, talvez, não sei. Mas imagina, a Bíblia não dá muito detalhe disso, a gente fica aqui tentando construir uma ideia, mas seja como for, imagina eles pensando, poxa, que saudade dos passeios à tardezinha no campo, da churrascada que a gente fazia, né, à noite. E eles ali dentro da arca, tendo que ficar ali com paciência. Eu quero pedir para os irmãos, tenham paciência. Assim como Noé salvou sua família ali no dilúvio, trazendo agora para uma contextualização agora atual, vai chegar um momento que essas águas vão baixar, irmãos. As águas do dilúvio baixam e a gente consegue voltar ao normal. Aí Deus fala, agora sai da arca você e sua família, porque agora tá jóia. Agora tá 10. Então, irmãos, tenhamos paciência. Continua se cuidando. Ninguém foi louco, falou, pai, não aguento ficar mais aqui não. Não aguento, tô aqui 4 meses aqui dentro, 5 meses, pai, eu tô 6 meses aqui, não aguento não. Vou pular na água do dilúvio e sair nadando. Não é doido. Ele ficou dentro da arca, fazer o quê? Vou fazer o quê? Vamos se cuidar. E aí continuaram se cuidando. Então tenha paciência. Você chegou até aqui. Deus te sustentou até aqui. O Senhor manteve você e sua casa firme até aqui. Os que estão me assistindo, alguns até pegaram o Covid. E graças a Deus vocês estão aqui, irmãos. Para poder ouvir essa palavra, assistir essa live. Aguenta mais um pouco. Tá bom? Tenha ânimo. Desanima não. Olha para Noé e fala, rapaz, uma hora essa água baixa e a gente vai voltar a passear nos campos, fazer nosso churrasco. Se Deus quiser. Então tenha sua paciência. A santa paciência que vem do céu. Tá bom? Queria trazer essa palavra. Mas mantenha a sua vida em segurança. Mas mantenha a sua casa em segurança. Se está dizendo, lá fora tem perigo, então continue com os cuidados, queridos. Tá bom? Não, tem hora, eu percebi uma coisa nessa pandemia. Ela é tipo uma coisa traiçoeira, sabe? Você já viu? Tem hora que parece que tá tudo voltando ao normal, daqui a pouco, pá, vem assim um pico, começa a morrer gente assim, aí as pessoas recuam de novo. Já perceberam quantas vezes? Ó, segunda vez que a gente teve que fechar a igreja. Segunda vez. Por quê? Porque é um negócio que vai, aí tem uma segunda onda, terceira onda, tem mutação tal do vírus. Aí, coisas que eu tô falando com os irmãos já ouvem no jornal aí o tempo todo, todo dia. Mas tenhamos paciência. A palavra é essa. Não é nem você explicar para você o que está acontecendo, porque o que está acontecendo você já sabe. Mas tenha a santa paciência. Em nome de Jesus. Aguenta aí. Até aqui você chegou, cara. Até aqui. Dilúvio está acabando. As águas vão minguar. Ore a Deus. Como é que você tem orado a Deus? Você tem orado a Deus sobre a vacina? Sabe por quê? Porque as forças da natureza foram instrumentos de Deus para aplicar o juízo ali.
Sabe, irmãos, Deus fez o homem. Ele fez o homem, a mulher, ele fez o ser humano com inteligência e capacidade, e eles estão ali estudando, estão desenvolvendo vacina, estão melhorando, estão tentando descobrir algum remédio. A coisa ainda é recente, entendeu? Mas ore, quando você dobrar o joelho, fala, Senhor, numa só voz, vamos orar, Senhor, que esses médicos e cientistas de laboratório, Senhor, eles descubram o X da questão, eles descubram aí onde é que o vírus deve ser atacado e consigam aí um antídoto eficaz. Porque essas vacinas que nós temos, irmãos, elas te protegem, tá entendendo? Só que tem um fator, você não sabe quanto tempo ela deixa você imunizado. Se dura 4 meses, 6 meses, alguns acham que dura até 6 meses protegido, tá entendendo? O efeito da vacina, até quando ela te protege, né? Mas a gente precisa de uma vacina que dure um pouco mais, senão, irmãos, quando a gente estiver vacinando gente ainda, quem tomou lá na frente, no começo, já vai estar exposto ao vírus de novo. Então a gente precisa de algo que seja mais eficiente. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Outra coisa, a vacina, a gente sabe que até chegar em todo mundo vai demorar um pouco ainda, irmãos. Vai demorar um pouquinho ainda, tá? O mundo inteiro ainda está correndo atrás, é uma correria, né? Então até agora você tem que ter um pouquinho de paciência ainda antes de voltar ao normal e orar, Senhor, que essa vacina chegue logo. Tira os corruptos, Senhor, tem misericórdia do povo, Senhor. Orar mesmo, é o que a gente pode fazer, orar. E que a gente possa alcançar as misericórdias do Senhor e essa vacina chegue para todo mundo logo, todas as idades. E fique todo mundo aí pelo menos vacinado, para a gente conseguir ficar mais tranquilo, tá bom? E tudo que você for fazer, segurança total, tá, irmãos? Máscara, álcool gel, distanciamento social o máximo que você puder. E vamos que vamos aí, com a graça de Deus, enfrentar esse dilúvio aí. Tá bom que não é um dilúvio, né? Mas é semelhante a Noé, é algo que a gente precisa se proteger e ficar tendo paciência, tá bom? Então eu quero orar para que Deus te dê paciência. Muita gente aí tem ficado nervoso, ansioso, esgotado. Emocionalmente vai esgotando. Ah, Senhor, nossa, 1 ano e 2 meses já, Senhor, de pandemia. O negócio começou lá em fevereiro de 2020. Nós já estamos em abril de 2021. Senhor, 14 meses. São 14, 15 meses de pandemia. Aqui no Brasil, assim, com essa coisa de para e abre e fecha as coisas. Pode e não pode ir, de distanciamento, essa coisa morrendo gente, aumenta, diminui gente morrendo, daqui a pouco aumenta a gente morrendo. E a gente fica nessa coisa psicológica. Eu quero que a graça que alcançou Noé para ele suportar dentro da arca até as águas baixarem, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, com essa mesma graça, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, essa graça ilumine você, visite você e sua casa. Que Deus te dê paz, que Deus te dê equilíbrio emocional, que Deus te dê tranquilidade nesse momento, tudo que você precisa para acalmar o teu coração, dizendo, está quase acabando, eu vou segurar essa onda. Nós vamos segurar até o fim, até conseguirmos ficar todos bem, em nome de Jesus. Até podermos sair da arca, até podermos voltar ao normal aí, caminhar normalmente pelas ruas. Amém, meus irmãos? Vamos orar pedindo essa paciência santa, essa graça santa. Vamos fazer essa oração agora, de verdade, essa oração. Você ouviu o seu texto. Então, primeiro, obrigado pela salvação que é Jesus, a salvação eterna, a vida eterna em Cristo. E salva, Senhor, a minha casa, salva a minha vida. Eu quero ser o Noé, eu quero ser a minha família como a família de Noé. Salvos em Cristo, a única saída para não sofrermos o juízo final, a ira que será derramada sobre a terra quando Jesus voltar. Que possamos estar nele. Vamos agradecer por isso e pedir, Senhor, salva a nossa casa para a eternidade. Sela teu povo com o Espírito Santo, os que ainda não se converteram. E os que já são salvos têm essa convicção. E vamos orar, Senhor, enquanto isso, na pandemia, vamos pedir, Deus, ajuda, que chegue logo essa vacina. E, Senhor, dai-nos paciência e tranquilidade para suportar esse momento, como Noé
suportou ficar tanto tempo dentro daquela arca. Em nome de Jesus. Vamos fazer essa oração? Sobre essa palavra, que o Espírito Santo visite seu coração, tire ansiedade, tire preocupação, medo, desespero, aflição, tudo que é emocional aí, o Senhor te traga o equilíbrio e a paz necessária e a santa paciência do céu, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nesse momento eu quero orar com a tua igreja, com todos que estão online agora me acompanhando essa reunião online, Senhor. Que essa palavra tenha sido uma palavra abençoadora para as suas vidas. E uma palavra, Senhor Deus, tenha saído do teu coração para levar paz aos corações que estão a ouvir. Em primeiro lugar, Senhor, te agradecemos pelo Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo que nos selou, aleluia, porque fomos batizados com esse Espírito Santo para nossa salvação, Senhor. E eu quero, Senhor, te agradecer porque a nossa família pode estar salva. E eu quero orar, Senhor, pelas famílias aqui, pelos lares, que todos possam se apegar ao Cristo, marido, esposa, filhos. Sim, Jesus, leva a salvação ao lar, assim como o Senhor levou salvação a Noé e toda a sua família. Que possamos lembrar que Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Porque nos tempos de Noé eles não ligavam, andavam segundo suas próprias vontades, praticavam as iniquidades, até que veio o dilúvio, os levou a todos. Mas que nós possamos dizer, Senhor, estamos aqui, salvos no Cristo. E quando vier o juízo, na volta do Senhor, estaremos seguros, salvos nesta porta que é Cristo. Que entramos por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesse momento, Pai, orar e quero pedir, Senhor, também, para esse momento de pandemia. Esse momento de pandemia onde nós temos que aguentar. A gente tem que suportar, a gente tem que ter a paciência necessária para lidar com esse momento. A gente precisa, Senhor, ter a graça, Senhor, como teve Noé, para ficar tanto tempo dentro daquela arca, ficar tanto tempo dentro daquele lugar confinado, Senhor. E aquela família sofreu o que muitos de nós sofrem hoje. Preocupação, temor, ansiedade, nós não sabemos exatamente, mas foi difícil. E eu creio que muitos estão vivendo exatamente isso. Que o Senhor leve paz aos corações, tranquilidade, equilíbrio emocional, que o Senhor tire ansiedade, depressão e todo tipo de coisa nesse sentido. Em nome de Jesus, sopra Espírito Santo sobre toda a família agora, dando a eles a paz necessária para suportar, passar por esse momento. E com a certeza que as águas do dilúvio baixarão. E assim como Noé saiu da arca em segurança, com sua família, seguros para voltar à vida normal, assim será também na vida de cada família, em nome de Jesus, para a tua glória. Assim eu te peço, Senhor. Que haja essa certeza, essa fé nos corações daqueles que me ouvem agora, em nome de Jesus. E que todos nós possamos, ó Pai, ter responsabilidade, como teve Noé, que não saiu da arca antes da hora, que possamos ter a consciência, como Noé teve e sua família, que não saíram de dentro da arca enquanto não puderam sair. Assim não baixemos a guarda, continuemos vigiando, nos protegendo, nos cuidando da melhor maneira possível, para mantermos a nossa família e a nós mesmos em segurança, até o momento em que pudermos, de fato, voltarmos ao normal, Pai. Que assim seja, é a oração que eu faço por essa palavra e com a bênção do Senhor sobre todas as famílias que a ouviram, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos? A palavra é de Deus. Eu vou dar uns avisos agora. Espero que você tenha sido edificado por essa palavra, tá bom? Eu vou orar, mas antes eu quero citar aqui alguns nomes que estão conosco. A Josi, o Dino, Gustavo e Karen, graça e paz. O Eduardo e a Rubi, a paz do Senhor. O irmão Carlos, a irmã Vera, Letícia, Arthur, paz do Senhor para vocês, toda a sua família, toda a sua casa, viu, meu irmão? Nossa irmã Cida, paz do Senhor. O João Lucas está aqui em casa, mas está ali no outro cômodo online, né? Deus abençoe o João, um beijo, filho. Deus abençoe minha mãe, está aí também, minha mãe online, meu pai.
Deus abençoe vocês, amo vocês. A irmã Zilda tá aí, irmão Sivaldo, que a paz do Senhor seja com vocês e sua casa, em nome de Jesus. Irmã Dalgisa, seu Otacílio, toda a família, que a bênção do Senhor esteja sobre a casa de vocês também, Deus abençoe. Também conosco a irmã Rejane, Deus abençoe a irmã Rejane, a irmã Lourdes, né, o Marques, toda a sua casa, que a bênção do Senhor seja com vocês. Nossa irmã Solange, que já está em São Paulo, graças a Deus, já está em sua casa. Abençoe a Solange, né, o Roberto, toda a sua casa, tá? Toda a sua família, em nome de Jesus. Nossa irmã Sônia Porto, Deus abençoe a irmã Sônia Porto, Deus abençoe o irmão Antônio Bento, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe também aqui a nossa irmã Marilene Xavier, Deus abençoe a irmã Marilene, que a bênção esteja sobre sua casa, minha irmã, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. E Edgar, Deus abençoe Edgar, abençoe você e sua família, Edgar, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe também aqui conosco. Tem alguns nomes aqui, consigo ver, outros não, né? É uma bênção, viu, irmãos? O missionário Flávio também, Flávio Batista, a Aline, Deus abençoe vocês, viu, meus irmãos? Queridos irmãos. O Joabe, a Jaqueline, o Noah, que o Senhor seja com vocês também, a segurança, a paz esteja sobre sua casa. Nosso irmão Samuel Carmo, Deus abençoe, meu querido, você e sua casa. E toda a igreja, o Brasil para Cristo do Jardim Teresa, igreja amada, né? Já mando aí um abraço aí ao pastor Marcos também, todos os irmãos de lá, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Robinho, Miriam, Deus abençoe vocês também em nome de Jesus, tá bom? Talvez tenha mais alguém aqui, irmãos, que eu não consigo localizar, tá? E se eu não conseguir localizar todo mundo, o Rodrigo, missionário Rodrigo, a Dani, Deus abençoe vocês também, em nome de Jesus. Aqui, eu acabei de ver aqui. Tá, o Matheus também tá online, meu filho, tá todo mundo online ali no outro cômodo. Porque aqui, fazendo o culto aqui no privado, irmãos. Estava aqui no privado. Louvado seja Deus. Bom, é isso, tá bom? Mas tá todo mundo aqui online, né? Hoje, o Matheus vai estar aqui com uma visita, né? Hoje o Matheus, amanhã ele tem aula, né? Tá voltando ao normal aí, entre aspas, acho que um dia por semana ele vai para a escola, acho que um dia por semana, se não me engano, o resto faz a aula online, né, e amanhã ele vai estar aí na luta aí, né, de novo. Bom, irmãos, é o seguinte, eu quero dar uns recados. O primeiro recado que eu quero dar aqui é que os irmãos sabem que os decretos aí, de flexibilização, né? Não sei se eu posso chamar disso de decreto, mas enfim, as orientações do governo, né? Vamos dizer assim, está trazendo de novo uma certa flexibilização. Então agora essa semana as academias voltam, quer dizer, voltam com restrições, tá certo? E as igrejas também estão voltando, algumas igrejas estão voltando inclusive hoje, né? Nós optamos em fazer esse culto online, como os irmãos estão percebendo, né? E eu, inclusive, fiz em casa mesmo, deixei os irmãos tranquilos aí, cada um no seu lar com a sua família. Mas quarta-feira, seguindo a nossa liderança, seguindo as recomendações da Igreja Brasil para Cristo, nós estaremos retornando, irmãos, com culto presencial e online, tá bom? A partir de quarta-feira. Quarta-feira às 8 da noite e domingo às 6 da tarde. São nossos cultos, tá? Estarão com as portas abertas para os irmãos poderem participar também presencial. Detalhe, irmãos, detalhe. É 25% do número de assentos. O que significa 25% do número de assentos? É assim, ó. Se uma igreja tem 100 cadeiras, você pode ter 25 membros na igreja só, durante o culto. Tem que ficar 75 lugares vazios. 75 lugares vazios. Se a igreja tem 100 cadeiras, só pode ter 25% de pessoas do número total de cadeiras. Então, só pode ter 25 bancos ocupados, certo? E os outros 75 tem que ficar vazios. Ou seja, para quê? Para ter espaço na igreja, espaçados. As pessoas têm que ficar 1,5 metro, mais ou menos, de distância, uma das outras. E é exatamente assim que faremos aqui em Laranjeiras. Tá bom? Então, nós teremos aí 25%, nós temos 80 cadeiras, irmãos.
tá? A capacidade. Então, se você pegar aí, vai dar mais ou menos 20 membros. Então, nós podemos ter culto com 20 pessoas dentro da igreja. E serão somente as 20. As demais estarão online, obviamente, porque continuaremos a transmitir nossos cultos, tá bom? Temos que fazer as coisas com paciência e com segurança, como acabamos de ouvir aqui na palavra do Senhor. Álcool gel é obrigatório, na porta da igreja tem. Uso de máscara, peço aos irmãos que venham com a máscara, por favor, né? Sem máscara não pode permanecer dentro da igreja. E também teremos, nós medimos a temperatura na entrada, que isso fique registrado para dizer que estaremos fazendo cultos com segurança. Portanto, se você estiver lá, você estará, de certa forma, bem distanciado, bem seguro. E nós não pegamos na mão para dar para o Senhor assim, né? E nem estamos abraçando as pessoas porque nós não podemos. Então nós temos que fazer assim. E aí, irmão, paz, querido. Beleza? No máximo, né? Alguns fazem um toquinho de cotovelo, né? Outros não fazem nada. Outros levantam as mãos santas, sem contenda e sem ira e dizem: paz, queridos, fui. Sai, coronga. Sai, coronavírus. Fui. Paz do Senhor. Tchau. Porque é momento de se proteger, tá? Como Noé. Tem que fazer de tudo para colocar sua família em segurança, enquanto for necessário. Tá bom? É isso. Então, a partir de quarta-feira, você podendo, esteja lá no culto conosco. Lembrando, só 25%. Portanto, podemos ter culto aqui em Laranjeiras apenas com 20 pessoas dentro do culto. Os demais, participem online, por gentileza. Culto de ceia será a partir no próximo mês de maio, se nada mudar até lá. Será um culto de manhã, segundo domingo de manhã, segundo domingo de maio. Mas aí a gente vai organizar para ver como que a gente pode fazer com as 20 pessoas só. Talvez façamos 2 cultos para poder dar a ceia para os irmãos nesse sentido. Tá bom, meus irmãos? Até lá a gente discute isso aí, essa situação. Tá bom? Em nome de Jesus. Outro assunto, irmãos, é importantíssimo. Nós ajudamos os irmãos de Perus com o valor que eu recebi da irmã Taira, né, da irmã Rose, uma doação para ajudar pessoas com cesta básica, ajudar a clínica de recuperação. E nós ajudamos os irmãos de Perus com uma quantia. Reservei um certo valor para ajudar o pastor Glauco. Quando eu for fazer uma visita lá, andei conversando com o missionário Flávio sobre o assunto. Estaremos lá, mas eu não quero ir de mão vazias quando eu for lá. Então, a partir de quarta-feira, estaremos com as portas abertas, quarta, domingo, durante aí as próximas semanas, né? E os irmãos que irem ao culto podem levar, por gentileza, uma doação, tá bom? De alimento. Por favor, se você puder, leve lá o seu alimento e nós estaremos dirigindo isso, né, entregando isso ao pastor Glauco, aos irmãos de lá. E não apenas isso, se aparecer de repente alguém aí necessitado, nós teremos como ajudar essas pessoas nesse momento. Tá bom, meus irmãos? Então vamos fazer isso. Eu quero já agradecer a irmã Rose, a irmã Taira pela ajuda, que já nos ajudou com uma doação generosa. E eu conto com a colaboração dos irmãos e das irmãs com as entregas dos alimentos para esse momento. Tá? Mais para frente, nós talvez façamos uma live solidária, né? Principalmente agora, no mês de inverno, que vai chegar e vamos precisar de ajuda dos irmãos. E aí, mas isso é um assunto para a gente conversar mais aí para o mês de junho, né? Quando falar aí com o missionário Flávio, que tem feito essas lives para abençoar vidas. Tá bom, meus irmãos? Bom, fico por aqui. Você, obviamente, por favor, fique, em nome de Jesus, por aí, né? E a gente vai se cuidando, tá bom? Eu não sei se eu tenho mais um recado para dar. Terça e quinta tem culto em Perus também, é transmitido online. Se você quiser assistir, você pode ligar no Facebook às 8 da noite, tá bom? E quarta-feira nós temos compromisso marcado. Quem puder estar no templo, no salão, vá às 8 da noite. Quem não puder, assista online em nome de Jesus, tá? E domingo, 6 da tarde, estaremos lá também. Bom, eu vou encerrando por aqui. Eu quero agradecer a todos que participaram. Hoje nós praticamente não fizemos louvor, né? Os irmãos perceberam. Mas a partir de quarta vai ter louvor toda quarta e domingo, com a graça de Deus. Tá bom, meus irmãos? Bom, é isso que eu ia falar. Amo vocês em Cristo. E vamos seguir junto, firmes na fé. Tá bom, meus irmãos? Paz e graça. Tenham todos uma noite abençoada, uma noite na paz de Cristo. E que você e sua família estejam com a proteção de Deus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
A plena comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com a sua igreja e com ela permaneça, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Paz e graça, boa noite.